A Constituição promete acesso à justiça, que a doutrina chama de acesso à ordem jurídica justa. É uma preocupação antiga do direito, começa lá nos anos 70 do século XX, e ela tem diversas dimensões. Uma delas, e talvez a mais primária, é o acesso físico à justiça. A Justiça do Trabalho é capilarizada, há 24 tribunais regionais de trabalho no país e 1.500 e tantas varas do trabalho em várias cidades, com jurisdição em quase todos os espaços do país. Mas ainda assim, há gente que trabalhe longe da Justiça do Trabalho e com isso o acesso fica complicado. E se o acesso é ao trabalho, pode chegar ao podcast da Escola Judicial, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Bahia, que trata hoje, com um juiz itinerante, o tema do acesso físico à justiça. Temos a alegria de receber Firmo Ferreira Leal Neto, que é juiz de trabalho titular aqui na Bahia, no interior da Bahia, e que tem uma experiência muito rica e inédita de juiz itinerante. Firmo, prazer enorme em recebê-lo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A satisfação é nossa de estar aqui hoje, relatando um pouco dessa nossa experiência aí, que este ano completou 10 anos. 10 anos. O juízo 100% digital e esse avanço que a pandemia impôs, tecnológico, você acha que solucionou o problema do acesso físico à justiça desses trabalhadores que residem mais distantes? Não no nosso caso, especificamente, né? Porque nós ainda não temos acesso no local da vara itinerante ao serviço de internet. Né? Não foi disponibilizado ainda, porque hoje o acesso de uma máquina do TRT ao sistema informatizado requer uma série de cuidados por conta de invasões de hackers. Você não pode pegar simplesmente qualquer sinal de internet e conectar na rede do tribunal, na rede fechada do tribunal. Né? Então, nós estamos trabalhando com isso no momento. Né? Mas, quando nós começamos o projeto, ainda era processo físico. Sim, levávamos processos nas costas, carregando os autos lá. Só para a gente ter clareza, a sede da sua jurisdição é Ipiaú? É Ipiaú. E o juízo itinerante foi feito? Em Maraú. Inicialmente em Maraú, na sede do município de Maraú. Né? E começamos fazendo no fórum, né? Porque existia um fórum da Justiça Comum. Né, fizemos um convênio com um colega da Justiça Comum e nós íamos para lá de 2 em 2 meses ou uma vez por mês. Qual é a distância entre Ipiaú e Maraú? Talvez em linha reta para a sede do município em si, de cerca de 100 quilômetros para a sede do município. Né? Mas uma boa parte desse percurso é de barro. Né? São estradas de barro, então já dificultou um pouco. 100 custosos quilômetros. Eram 100 custosos, que não 100 totalmente, mas pelo menos eu acredito que uns 30 eram de barro. Uns 20 eram de barro. E ali é uma região que chove muito, né? Mata Atlântica, você está no meio da região cacaueira, então quando começa a chover muito e as estradas começam a ficar muito... Né, intransitáveis, muita lama, muito caminhão atolado, às vezes você não consegue, de vez em quando uma parte da estrada era levada pelo rio, você tinha que ficar parado esperando. Né? Era, de certa forma, uma aventura fazer essas audiências na sede do município. Sim. E por que Maraú? Que dado da realidade você levou em consideração para escolher essa região? Foram diversos fatores. Né? Eu tenho uma jurisdição com 17 municípios. Né? Maraú é um deles, mas Maraú me chamou a atenção por 2 fatores. Né? Primeiro, pela distância. Né? Apesar de nós estarmos falando aqui em menos de 200 quilômetros, mas o acesso é realmente muito difícil. Então, uma pessoa para sair, né, de Maraú, considerando a sede do município, ou atualmente Barra Grande, que é onde nós estamos fazendo, e chegar em Piauí, era muito difícil, para parte, né? Porque ele vai ter que ele levar as testemunhas, isso eu via na mesa de audiência, ele tinha que levar as testemunhas, ele tinha que custear a hospedagem e a alimentação das testemunhas, não é? E às vezes 2 vezes, né? Aquela audiência inaugural, isso era antes do sumaríssimo, e depois uma audiência de instrução,
né? Era bem custoso, era muito difícil. Então, mas isso normalmente acontece com vários municípios. Não seria só uma exclusividade do município de Maraú, né? Mas Maraú teve uma peculiaridade que me chamou muita atenção. Era o que se fazia na época lá, né? As pessoas eram contratadas para trabalhar recebendo cerca de R$ 50 por semana, né? Um valor total muito inferior ao Muito salário inferior. O mínimo. salário mínimo, na época, salvo engano, era R$ 700. Era R$ 700, né? E era a única coisa que era paga, não havia reconhecimento de vínculo, não havia absolutamente nada. A informalidade era A regra. a regra. A regra, e dificilmente eu via uma regularidade, eu não via, né? E, apesar de tudo isso, o número de reclamações era baixíssimo. Né? E aí eu comecei a perguntar, né, para as pessoas na mesa de audiência, para os advogados, o que acontecia, né? Porque tão pouca reclamação em um local que está crescendo muito, até hoje o crescimento é muito grande, na época já era, mas que não tinha, né, as pessoas pelo menos tentando obter, né, o reconhecimento da relação de emprego. E eles me falaram que, de fato, para a parte era muito difícil sair de lá para vir para Ipiaú. E aí, se as partes não vão ao judiciário, o judiciário tem que ir lá onde eles estão. E foi basicamente isso que nós fizemos, né? Na época, eu entrei em contato com o presidente do tribunal, né? Era o doutor Valtércio, que deu todo o apoio, né? Inclusive, na primeira audiência itinerante que nós fizemos, ele compareceu pessoalmente para prestigiar o projeto. Né? E de lá para cá nós já temos 10 anos nesse projeto, fazendo audiências todos os anos no município de Maraú. Depois a Justiça Comum ela transferiu o fórum, né? Deixou de ser comarca da Justiça Comum, o município de Maraú, e aí nós tivemos que procurar um outro local para nos instalarmos. E aí eu tive uma preocupação muito grande, porque eu acho que o judiciário tem que ficar em um local imparcial, imune, né? Então não poderia ser no pátio de qualquer empresa, não poderia ser dentro de qualquer sindicato, teria que ser um local realmente em que nós estivéssemos muita vontade para fazer as audiências sem precisar ficar pedindo para... Né? E outra coisa que me chamou a atenção, quando eu estava fazendo as audiências na sede do município de Maraú, a maior parte das ações vinham da que eles chamam de península. Eles popularmente dividem o município na sede e na península. A península é a parte turística, que é onde fica a Barra Grande. E 80% das reclamações vinham de lá. Então, quando nós não tínhamos mais uma casa, entre aspas, né, na sede do município, nós pensamos em mudar para a própria Barra Grande, né, que é um distrito que vem crescendo muito, né, o movimento turístico lá é muito grande, já vinha há muitos anos, e assim nós fizemos. Procuramos a prefeitura e a única secretaria que o município tinha lá era a Secretaria de Turismo. Aí virou vara. Aí sala de nós audiência. fizemos um convênio com o município e instalamos uma sala, o TRT equipou toda esta sala, né, computadores, ar-condicionado, para viabilizar o funcionamento da vara nesta sala. Né? E a partir daí nós começamos a fazer as audiências todas, né, não mais na sede, mas agora no próprio distrito de Barra Grande. Península, literalmente, é quase ilha. Barra Grande é um ótimo exemplo, porque ela é quase inacessível, né? É uma área de dificílimo acesso para quem tem carro, né? E aí muito pior para quem depende do transporte. Tem carro, salvo engano, são 50 ou 60 quilômetros de estrada de terra. Como eu disse, estrada de terra que na maior parte do tempo está muito ruim. Né? Quando chega perto do verão, o poder público municipal, não sei se é estadual, mas eles passam uma máquina, fazem uma terraplanagem e melhora. Quando acaba o período de alta estação, que normalmente vai de dezembro até o carnaval, quando acaba esse período, ninguém faz mais nenhuma manutenção na estrada e chove muito, porque é uma região cacaueira, é Mata Atlântica, e a estrada, no instante, fica degradada. E aí a solução que nós temos é o que nós, às vezes, fazemos, porque, de fato, acontece que tem horas que o veículo não vai, não passa. Né? E aí,
é muito comum o caminhão tentar passar para levar mantimentos para a vila, né, para Barra Grande, e ficar atolado, e aí ninguém passa, né? Bloqueia a estrada. Então, um acesso que nós temos alternativos é ir por Camamu. Né? Nós vamos até Camamu, e lá nós pegamos um barco e andamos mais meia hora de barco para conseguir chegar na península. Né? Imagine esse trajeto para o trabalhador, né? Para chegar até Ipiaú passando por o trabalhador, o custo é alto, né? Você vai pagar o custo da lancha, inviabiliza, é bem difícil. Como é que foi a mudança da cultura? Porque não havia reclamações. E aí, simplesmente você anunciando que ia para lá, as reclamações surgiram, ou você fez um trabalho de educação e convencimento da população? Não, você tinha uma demanda reprimida. Quando chegamos lá, né, nós já tínhamos reclamações. Você instalou alguma estrutura para as afirmações? Na época, era processo físico, nós recebíamos no dia que nós estávamos lá. Sim, já marcava para a próxima. Já marcava para a próxima, exatamente. Hoje não, hoje com PJE é tudo mais fácil. Sim. Mas na época nós fazíamos assim, né? O servidor ia, ele já ficava também responsável de registrar as afirmações. De registrar as afirmações. Se fosse o caso, até se tivesse algum justo postulante, também já faria tudo ali. Uhum. Né? Mas isso foi logo no início. Né? A receptividade dos empregadores não foi muito boa, como já era de se esperar. Era interessante porque a maioria dos reclamados também, isso é um ponto curioso, eram estrangeiros. Eles próprios? Eram estrangeiros que de fato, estavam construindo hotéis, restaurantes, gerenciando esses hotéis, gerenciando esses. Hoje mudou um pouco o perfil do empregador, mas naquela época, 10 anos atrás, você tinha muita reclamação contra os estrangeiros, de fato, né? E a receptividade dele também não era muito boa, né? Alguns eram meio agressivos na mesa de audiência e tudo, né? Então, mas depois melhorou um pouco, né? As primeiras audiências nós já fazíamos com o apoio da Polícia Militar do lado de fora, acredite. A gente já contou com o apoio também das autoridades, das forças policiais à época, mas depois, né, eles foram se acostumando com a presença do Estado. Na época era a única presença do Estado na vila, em Barra Grande. Hoje você já tem posto da Polícia Civil, você já tem posto da Polícia Militar, mas na época você só tinha a Justiça do Trabalho e a Secretaria de Turismo lá. De turismo lá. Aí a receptividade violenta. A receptividade foi violenta. A informalidade era total, uma coisa que eu nunca vi. Né? Por isso que me chamou a atenção das coisas que você me perguntou no início. Por que Barra Grande? Porque nos outros municípios havia informalidade, como tem em todo local, mas em Barra Grande era a regra. Eu não me lembro de ter visto até então ninguém, antes do projeto, com carteira assinada. Hoje esse quadro está mudado. Hoje você vai em Barra Grande, nas pousadas, você vê cartão de ponto na entrada. Um patrocínio da Justiça do Trabalho. Você vê o cartão de ponto na entrada já. Se você me perguntar se melhorou muito, não melhorou muito, não. A informalidade continua grande, né? A negativa de vínculo continua sendo muito alta comparado com a sede do município onde eu estou, em Ipiaú. Né? Além de que o que você tem muito é a negativa de vínculo. Né? E Ipiaú me dá talvez mais trabalho, porque eu tenho que instruir todos os processos, ouvir partes, ouvir testemunhos, muito mais do que Ipiaú, por exemplo, porque todos negam vínculo. Ninguém em Ipiaú é empregado, ou ninguém em Barra Grande é empregador nem empregado. Né? Então, são situações assim que você olha, o sujeito trabalha na padaria, ele é o padeiro, ele vai todos os dias, ele recebe ordens, mas é um serviço autônomo. Uhum. Né? Então... E às vezes o próprio cidadão responde, né? A gente pergunta, você trabalhou lá? Não, prestei serviço. Às vezes acontece isso. Tem uma diferença ideológica material entre prestar serviço e ser empregado. Exatamente. E aí isso se transfere para o próprio trabalhador, né? Ele se convence de que ele é um autônomo. Muitas vezes, né? Muitas vezes acontece isso, né? E aí você tem uma série de fatores, porque é uma região que está crescendo muito. Sim. Antes era pousado hotel, hoje você tem uma demanda muito grande de construção civil. Porque o crescimento do turismo leva aos prédios de restaurantes, de hotéis. Isso.
E, de qualquer forma, é aquilo que eu digo, a experiência é uma andorinha só tentando fazer o verão ali, né? Porque a gente sabe, tem certeza de que só a presença da Justiça do Trabalho, né? Afinal de contas, a nossa presença normalmente não é preventiva, né? Ela é reparadora. Então, e o ideal é também que tivessem, né, outros órgãos envolvidos né, em fazer o trabalho de fiscalização. Né? Porque ali também tem o seguinte, você chegou e perguntou, pediu a carteira, você vai ver que não tem nada. Ministério do Trabalho não. Eles fazem, né? Mas aí tem uma questão de estrutura, né? Porque o local é de difícil acesso, de fato. Né? Então você tem que compreender também que até para, né, os outros órgãos, como o Ministério do Trabalho, o próprio Ministério Público, né, onde nós estamos, para poder chegar ali é difícil, não é tão fácil assim. Né? E fazer isso com uma certa regularidade é mais difícil ainda, né? É mais difícil ainda. Aí o capital joga neste espaço, né? O mau empreendedor joga nesse espaço, né? A sorte é que isto vem sendo alterado aos poucos, né? Talvez uma parcela pequena por conta da Justiça do Trabalho, mas a gente está conseguindo fazer com que essa realidade seja modificada. Há um outro problema dos parceiros que me ocorre, porque na minha jurisdição isso deve ser similar com a sua. Conquista tem também mais de 10 ou 15 municípios na jurisdição. São 3 fiscais do trabalho. É isso. Para toda essa região. Aí você pode dizer o que para eles, né? Não posso exigir. Não pode exigir, é isso que eu estou falando. Que a gente determine algo num processo qualquer. Ele não tem braço para isso. Não tem, é isso. Eu acredito que lá seja exatamente a mesma coisa. Não tem estrutura, não dá para você tentar fazer, né, milagre ali se você não consegue fazer, se você não tem condições de fazer. Né? A gente sabe até que a boa vontade existe, mas a implementação realmente é difícil. E você exerce para os cidadãos outra relação que não seja em mesa de audiência? Você atende o trabalhador, explica direito, explica eu cidadania? Atendo a todos, na verdade. Se me procurar, eu normalmente estou na vara, eu gosto de fazer audiência presencial, estou na vara e atendo a todos que me procuram. Na mesa de audiência, normalmente, a gente sempre tenta, né, dar uma explicação do que está acontecendo ali. Né? Tanto para o empregador quanto para o empregado. Né? Mas a gente sabe a dificuldade, às vezes, muitas vezes, que a gente tem ali, de que as pessoas entendam ali, né, a importância de se observar, né, a regularização do trabalho. Né? Aquela região tem muita gente que recebe, por exemplo, o auxílio pesca. Durante o período de defeso. Então, normalmente tem a alegação de que ele não quer assinar carteira porque está recebendo o auxílio pesca. Entendeu? Mas a obrigação de assinar carteira está em lei, não tem jeito. Tem que assinar carteira, ele está trabalhando para você. Essa é uma função do juiz, Tiro? Educar? Eu acho que, eu não vou lhe dizer que seja algo obrigatório educar, mas eu acho que sempre que nós temos essa oportunidade, né, acho que a gente deve sempre esclarecer. Né? Como a sentença que nós fundamentamos, né? Você tem sempre que fundamentar, você tem que dizer o porquê. Né? E se aquilo está acontecendo e você está dizendo que está errado, você também tem que fundamentar. Chegar para as partes e dizer, olha, está errado, é por isso, por isso. Na verdade, o que legitima o nosso trabalho, né? A fundamentação. Por isso que a Constituição, quando fala do trabalho do juiz, só fala da fundamentação. Só fala da fundamentação, que é o importante, né? É importante, né? É parte desse processo. Agora, qual foi o quadro, então? Só para a gente ter uma perspectiva histórica. Isso começou lá em 2014 e hoje, qual é o movimento dessa unidade autônoma, né? Que é um braço autônomo de Piauí, né? É um braço autônomo de Piauí. Hoje, com o PJF ficou mais fácil, né? Porque o processo é todo eletrônico. Né? A expectativa é de que a gente consiga também fazer audiências telepresenciais a partir de lá. Até hoje, para o cidadão, eu vejo essa dificuldade. Os sistemas de telecomunicação lá ainda são precários. Até o ano passado era terrível você, como turista, conseguir conectar uma dessas operadoras, sem citar nenhuma delas. Né? Era difícil. Uma operadora você só pegava em cima do morro, a outra, se você quisesse, você tinha que ir ali para... Né? Mas essa realidade melhorou, né? Mas a gente sabe que para a parte ainda é custoso.
E você vai uma vez por mês lá? Uma vez ou duas por mês, né? Coincidentemente, eu estou indo já na segunda-feira para lá. Só você ou o colega Vou eu. auxiliar também? O auxiliar que esteve durante minha ausência, um período que eu fiquei afastado aqui na presidência, ela foi em todas as audiências. Ela viu a importância do projeto, né, a colega Flávia, ela viu a importância do projeto e ela, de fato, se empolgou com o projeto e foi. É muito trabalho quando chega lá, porque você, na verdade, tem uma concentração de audiências em 2 ou 3 dias, 3, 4 dias, né? Então você tem que fazer tudo naquele período, né? E a demanda, às vezes, é muito grande. Então, qual é? Porque de 0 você chegou a quanto agora? Quantas reclamações você tem? Você tem essa noção? Não, eu não peguei esse ano essa noção, não. Eu não peguei. Nossas pautas normalmente têm 15 processos. 3 dias? 3 dias, 15. assim. É um volume razoável, né? Mas é isso que eu digo, é muito sazonal. Quando termina a temporada, né, de alta estação do turismo, aí você tem a temporada de reclamações da alta estação do turismo. A alta temporada do judiciário. Isso. Né? Aí ela diminui agora no final do ano, mas quando chegar no ano que vem, porque o turismo de Barra Grande ela tem essa característica, né? Você não tem um fluxo turístico, né, padrão, né, durante todo o ano. Ele realmente é bem sazonal, é de dezembro até depois do carnaval. Depois do carnaval, as empresas fecham mesmo, né? Fecham nos 2 sentidos. Eles fecham porque não vão ter turistas para hospedar, então eles ficam ali hibernando até abrir novamente, e alguns fecham porque se empolgaram, né? E isso é muito comum, né? Deram um passo maior. Aluguel de moto, né? E ali ele viu que não deu certo e fecha a empresa e some, porque grande parte hoje, inclusive dos empresários, são de fora, né? Então eles simplesmente fecham, os hotéis fecham, alguns fecham definitivamente, outros fecham só para baixa temporada e abrem. Né? Então, isso não ajuda muito na empregabilidade, porque as pessoas começam empregadas no início do ano, logo depois ficam sem ocupação. Isso é muito ruim. Né? Em outras áreas turísticas, aí, você pega aí, por exemplo, o Porto Seguro, aqui perto de Salvador, Praia do Forte, você vê que o movimento turístico, de qualquer maneira, ele é mais constante, estável durante o ano. Lá, para mesmo, né? Para mesmo, e aí você tem esse fluxo de reclamações. Você não está atrapalhando a empregabilidade, não, né? Você notou que, como reação negativa dos empresários, houve algum tipo de lista suja? Ou percepção? Não. Até porque eles reclamam muito de que não tem funcionários lá na ilha, não tem tantos nativos para ocupar os postos de trabalho que existem lá. Né? E isso é uma realidade local. Né? Por quê? Porque é uma região em franco crescimento em termos de indústria de turismo. Né? E quando você tem um progresso no desenvolvimento de alguma atividade, a empregabilidade está sempre aumentando. Porque poderia ser uma reação social negativa, não? Não. Se o seu vizinho vai à justiça, ganha a causa, mas perde depois a chance de emprego, isso poderia significar não vá à justiça você também. Né? Não, mas você não nota esse tipo de... Na verdade, porque as pessoas... Muitos que não cumpriam a lei aqui, cumpriam no seu estado de origem. Então, ele já sabia que era devido. Uhum. Ele sabia. Apareceu a oportunidade porque o Estado era ausente e não cumprir naquele momento. Sim. Mas quando ele viu que existe agora, de fato, né, uma forma de cobrança daquilo que ele, entre aspas, estava deixando de pagar, né, só negando, ele começa a pagar, ele começa a entrar dentro da regularidade. Né? Acertar. É maior ou menor ou é igual o índice de conciliação em comparação à sua sede? Há menos acordos lá? Não, eu acho que é muito parecido. Muito parecido, mas muito parecido. É um fato que é interessante, é muito parecido. A dificuldade, às vezes, de acordo é porque a empresa sai. Né? A empresa quebra, ela fecha e aí não tem jeito. Você não tem como pagar, não tem nem como conciliar, às vezes. Né? Muitas vezes entra em recuperação judicial e aí não, de fato fica bem difícil. Né? E é comum na região, inclusive. Né? Infelizmente é comum porque as pessoas, né, veem aquele movimento durante o verão
se empolgam e vão investir. Né? E depois você vê que você tem que passar a maior parte do ano tendo despesas com pouca receita. Né? Ainda é assim. Né? A expectativa nossa é que essa realidade mude. Né? Mas ainda é assim. Né? Mas, de qualquer forma, a experiência tem sido boa. Né? Nós tivemos que nos adaptar também a fazer audiência naquele local e naquelas condições. Né? A própria Justiça também teve que... Porque, eu vou dar um exemplo aqui que é muito engraçado. O agente de segurança, uma vez chegou, doutor Firmo, que a testemunha está de bermuda. É para deixar ele entrar. Eu aí chamei ele, vem cá, olha aqui na porta. Você está vendo alguém sem bermuda aí e sem havaiana? Tirando eu. Tirando eu, os advogados. Você está vendo alguém aí sem bermuda? Se eu for deixar de fazer disso, é por isso a gente vai voltar sem fazer uma audiência aqui. Nenhuma. Claro que não. Porque lá é aquela informalidade. A realidade né? local. O local ainda não tem calçamento, é terra. Você sai da vara e está pisando na areia. Né? Então... Há uma preocupação que me ocorre, e aí gostaria de ouvir a sua expectativa. Essa iniciativa foi sua, e imagino que se eu lhe perguntasse, como eu perguntei sobre educação, se você acha que é dever do magistrado, você vai responder igual, acho que não é, mas isso é personalíssimo. Se você for promovido a desembargador depois de amanhã e deixar Ipiaú por alguma razão, você acha que o projeto segue porque ele se tornou institucional, ou isso está ligado à sua particular intenção, à sua convicção de magistrado, que é um dever seu? Eu gostaria muito que seguisse, porque ele é importante para a população. E você vê algum mecanismo para isso, institucional? Não vejo, porque se o colega disser que não vai, ele é o titular da vara, ele não vai. Isso que eu falei, né? A colega Flávia, que me substituiu quando eu estava auxiliando a presidência, ela viu a importância do projeto e fez. Né? Ela comprou o projeto e levou adiante, levou de uma forma, né, com muita seriedade, tanto é que não ficou sem audiência em nenhum desses períodos, desses anos que eu fiquei fora, não deixou de ter audiência. Ficou fora várias vezes, porque atuou também no conselho, fora, né? Fiquei no conselho também. Conselho Superior. Fiquei no CSJT, então, mas ela não deixou cair a peteca assim, hora nenhuma, ela foi, e é um lugar difícil, as pessoas às vezes ficam falando, vai para Barra Grande, vai para... Sim, você vai para Barra Grande. Da penúltima vez que eu fui, eu comprei uma bota para poder andar dentro da cidade, porque estava chovendo tanto que eu só conseguia chegar no fórum de bota. Até esqueci a bota no hotel, eles guardaram, mas porque você não tem tempo nem de... Eu já fui lá e não vi o mar. Olha, que pena. Você chega lá, você tem uma pauta de manhã, uma pauta à tarde às vezes, é muito puxado, né? Muito puxado. Né? E ainda assim ela fez, né? E agora gostaria muito que fosse algo bem institucionalizado, porque já tem 10 anos, né? Não é um projeto incipiente, não é um projeto que vamos para ver se vai dar certo, né? Agora não é. Agora já é uma coisa. O próprio TRT já recebeu moção de aplauso da Câmara de Vereadores por conta do trabalho desenvolvido lá. E no seu horizonte está ampliar para outros espaços da sua jurisdição? Você não vê essa necessidade? Não vejo, porque hoje nós temos uma dificuldade grande, né? Quando eu vou para Ipiaú, eu deixo de fazer as audiências da minha vara. Né? Eu não tenho como ir para outro local, a não ser que vá substituindo a própria Barra Grande, né? Porque eu deixaria de fazer uma semana de audiência em Ipiaú. E aí pesa. Trabalha sozinho? Não tem só Maraú, né? Eu trabalho sozinho, agora eu estou com uma colega auxiliar me substituindo nas férias, mas o ano passado todo eu fiquei sozinho e eu não tinha como, eu não teria como, de fato, colocar mais um município, né? A não ser que fosse tirando a grande, né? Porque nós temos no mês 4 semanas e as 4 semanas tem que dar aí para os 17 municípios, né? 16 municípios em Piauí. Sim, mas estatisticamente os outros têm equilíbrio? Vêm demandas dos outros também? Eu acho que você teria, para ser muito sincero, né, talvez 1 ou 2 municípios ali que merecesse e tivesse uma demanda reprimida e que você não vê reclamação trabalhista quase nenhuma e que com certeza deve ter uma demanda. Né? Mas
Os municípios são próximos, eu também digo muito isso, né? E são todos servidos por estradas asfaltadas, que não é o caso de Maraú nem de A Barra condição é Grande. menos pior. A condição é menos pior, você consegue chegar de ônibus, né? Lá é bem mais difícil. Né? Por isso que eu não tenho assim no meu radar agora fazer essa alteração. Não. Não, ampliar. vou tentar ainda implementar lá. E o crescimento econômico lá é visível. É visível, né? E o próprio número de ações, você viu que aumentou muito, né? Mas eu espero que algum dia eu saindo o projeto continue, embora eu não possa garantir isso. Mas talvez a gente possa pensar em uma institucionalização, né, por parte do tribunal. Por exemplo, se o tribunal disser é uma unidade da vara de Piauí. Né? Em alguns estados, em algumas justiças estaduais, há fóruns regionais, né, vinculados ao foro central. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem 18. O foro do bairro tal, o foro do bairro tal, todos eles são derivados do fórum central, criados por portaria da presidência. Não, a perspectiva que eu vejo para o futuro, se você me perguntar, da Sim. região, ela é muito alta. Certo. Eu acredito que em alguns anos, não sei quanto, né, a indústria do turismo lá vai ficar muito forte, muito forte. E talvez nessa situação, né, ele ultrapasse qualquer município dos 17 No volume de demanda. no volume de trabalho, inclusive a própria sede. Eu acho que em alguns anos, talvez Barra Grande vá ter uma demanda maior do que a própria. Aí Piauí vai virar distrito de eu Barra, acho né? que em alguns anos vai. Porque você vê isso, por exemplo, em Porto Seguro, né? Uma Sim. cidade turística, como aumentou o fluxo, né? É uma vara pesada. É uma vara pesada. Porto Seguro é uma vara extremamente pesada, né? Então você vê que basicamente é o turismo, né? Então eu acredito que isso vai acontecer num futuro, talvez não tão distante, com Maraú também. O Maraú também, né? Vai haver essa inversão. Vai haver essa inversão, Mas, enquanto não está, nós estamos lá. No trabalho braçal, né? Um trabalho de formiguinha, porque você vai aumentando a demanda devagar, não é algo do dia para a noite, são 10 anos de São 10 anos, são 10 anos nesse trabalho, né? E se não tivesse dando resultado, nós já teríamos desistido, porque de fato, não é fácil nem para mim, nem para os servidores esse deslocamento. E a advocacia? Qual foi a reação deles? Você tem ações, certamente, né, movidas por advogados? Tenho. Um reflexo que eu senti lá, nós já temos hoje escritórios de advocacia estabelecidos em Barra Grande. Uns 2, 3 anos para cá, já começou a estabelecer. Antes eram todos de fora. Certo. Eram todos de fora. Alguns da sede de Maraú, outros de Camamu, né? Ali tem Cairu também. Mas agora não. Agora, surpreendentemente, eu pergunto, não, doutor, eu moro aqui, eu trabalho aqui, porque tem muita gente do Sul, né, que foi morar em Barra Grande, inclusive advogados. Então, tem gente que advoga lá, né, salvo engano, a advocacia, né, imobiliária lá, por conta... Deve ser grande. É muito grande também, e tem a trabalhista também indo ali, né, correndo em paralelo com ela ali, com advogados já trabalhando lá. Abriu-se um mercado novo ali. Eu não sei se na sede do município de Maraú tem tantos advogados como tem hoje em Barra Grande. É interessante. Levou ainda mais esse progresso para o trabalho, né? Para o trabalho, dos advogados. Então, eu acho que, não sou suspeito para falar, mas eu acho que a experiência tem sido bem sucedida nesse aspecto, né? Você não tem relatado isso para os colegas ou para o Brasil, né? Eu faço meu trabalho ali. Então, mas devia. Você quer ouvir minha opinião? Faço meu trabalho quietinho ali, diz que é igual árbitro de futebol. Quando não aparece é que você está... Goleiro, né? Goleiro também, né? Quando não aparece é porque está boa. Como árbitro de futebol é goleiro. Se não for mencionado o nome, melhor. Melhor ainda. Não aconteceu nada. Sim, mas do ponto de vista institucional e com maior respeito, é importante, né? Porque pode ser... E certamente é uma situação vivida por outros colegas em outras regiões e que às vezes não ocorreu ainda de que podem fazer isso, né? Podem ter essa autonomia que o juiz tem de atender a sua jurisdição com as características da sua jurisdição, né? Pode. Afinal, pode. A gente mora lá, né? Pode e deve, na verdade, né? Nós moramos lá, eu moro lá na jurisdição, eu tenho casa em Piauí e tudo, e
para mim é importante essa experiência, né? E agora tem que ter um comprometimento também, né? De querer fazer, querer dar certo, né? Eu acho que... Porque, a depender do local, você acaba desanimando mesmo, né? Se as condições de trabalho não forem boas, né? Para você também ficar correndo risco. Porque eu lhe confesso, no início eu me sentia inseguro, sou muito sincero. Né? Você está indo para um local que você não conhece ninguém, nem aparato policial tem. Tá. Você leva um segurança do tribunal? Não, eu vou com segurança, eu vou com agente de segurança do tribunal, eu vou com o secretário de audiência e vai mais o diretor adjunto para dar o apoio. Na equipe, eu e mais 3. Né? Mas no início foi difícil, como eu lhe falei, nós precisamos ir com força policial, as pessoas não estavam acostumadas. Me parecia aquelas histórias que contavam no início da década de 60, salvo engano, quando implantaram a vara do trabalho em Piauí, né, que ameaçavam os magistrados que estavam lá, que ele tinha que ficar preso em casa. Parecia algo semelhante a isso, só que em pleno século XX, quando começou, e numa cidade turística, né, que é um lugar paradisíaco, né, que você não imagina nunca, né, que você poderia estar sujeito a esse tipo de ameaça, né? Sim. Né, por conta de querer implantar, né, a obrigatoriedade do cumprimento de regras trabalhistas. Isso é uma coisa que hoje, né, no século XXI, você não imagina que alguém vai questionar isso, né? Se pode ou se não pode, se não pode pagar, se deve pagar férias, se pode pagar 13º, salário mínimo. Salário mínimo que não tinha. Quer dizer, são coisas que na nossa cabeça, né, tão próximos da gente, né? Porque Barra Grande é ali. A gente não está falando ali do Alto Xingu, a gente está falando de um local próximo. E ainda não tem a desculpa em que alguns lugares, a justificativa, não a desculpa, que há em alguns lugares, a miséria local. Há algumas cidades em que, por exemplo, isso é estatística, a maior parte da população vive de benefícios de apoio do governo, porque não há atividade econômica. Num lugar desse, você tem a justificativa de que os pequenos empreendedores são tão pobres quanto os seus empregados. Isso. Não é o caso de Barra Grande, né? Porque os investidores, grandes investidores e estrangeiros, ganhando em dólar, pagam em centavo. Exatamente. De reais, né? Exatamente. Então, eu fiquei no início muito preocupado com isso, né? Mas hoje essa pior fase da ameaça passou. Né? Existe mais ou menos. Eu vou dar um exemplo aqui do que ocorre. Quando terminou o primeiro convênio com o município, né? Por sinal, quem ficou à frente, a secretária de Turismo, né? Ela auxiliou muito, cedeu espaço, foi feito o convênio para a Justiça do Trabalho ocupar o espaço. Quando mudou a gestão, já veio uma pressão muito grande do empresariado para a Secretaria de Turismo não ceder mais, não renovar mais o espaço. Mas venceu. Tive que entrar em contato com o prefeito, né, que na época tinha concedido aquela moção de aplausos. Ele era vereador na época e concedeu a moção de aplausos, né? Digo, prefeito, que agora é prefeito, né? Só concedeu aquela moção de aplausos porque nós estamos aqui. Como é que o município vai negar o espaço para a Justiça do Trabalho agora, né? E aí fizemos a renovação. Mas o que eu quero tirar disso é que ainda existe essa resistência do empresariado, né, no estabelecimento da Justiça do Trabalho lá. Né? Então, posso responder lá para uma das primeiras perguntas. Né? Então, não posso dizer que seja algo assim tão tranquilo, né? Mas eles já se acostumaram com a nossa presença lá. Não chegaram a gostar ainda, mas já se acostumaram. Já se acostumaram. Está caminhando bem, então. Uma hora vão agradecer. Espero que sim, né? A evolução civilizatória do lugar faz bem a todo mundo. Faz bem a todo mundo, exatamente. Não só o empregado. Eu acho que, mas como eu disse, nós da Justiça estamos dando a nossa contribuição. E eu acho que se tiverem colegas também e eu acho isso interessante, que estiverem percebendo que seu município, né, que tem 10, 15 municípios envolvidos, né, naquela jurisdição, se você chegar ali no BI, chegar em algum sistema e olhar que não tem reclamação vindo dali, tem alguma coisa errada. Só pode haver 3 explicações. As pessoas estão satisfeitas e por isso não reclamam. As pessoas têm medo de reclamar e essa é uma realidade com a qual a gente não tem como lutar. E
falta acesso à justiça, que é essa que você enxergou e constatou. Né? Foi. Essa é a terceira razão. É a Então, acho que terceira é razão. um alerta bom para os colegas É, examinarem dessa dá perspectiva. pelo menos para começar a pesquisar. Ó. Vamos ver o que é que está acontecendo. Perfeito. Né? Quando sentar na mesa, o que foi eu fiz? Pergunta para o advogado. Vem cá. E aí descobriu. Não é? Vai tentando descobrir ali, quando acontece uma audiência, o que é que está acontecendo naquele município que a demanda é mas é muito desproporcional, né, à média, né, populacional dos outros municípios. Né? Isso é uma coisa que até estatisticamente a gente consegue verificar. E com o apoio das ferramentas eletrônicas, de fica muito fácil, mais fácil. Né? Você consegue BI, você consegue ver, né? Pelo menos cruzando até os dados assim, de uma forma até mais elementar, você vai ver qual é a população daquele município, né? Qual é a média de reclamações que você tem por município, talvez até a média. O próprio tribunal tem condições de fazer isso, a gestão estratégica de qualquer tribunal hoje, eu acho que consegue fazer isso com certa facilidade. E aí você consegue ter uma noção ali de que tem alguma coisa errada com esse município aqui. Né? E foi o que eu vi, né, na época em relação a Maraú. Tinha alguma coisa errada ali. Né? Eram 3 reclamações por ano, 4 reclamações por ano, numa área que você tinha, sem dúvida alguma, uma construção civil muito maior do que a sede do município. Você tem alguma coisa. Né? E, de fato, quando nós começamos a fazer o projeto, né, nós vimos isso. Né? E agora, outra coisa que é importante também é salientar aqui. Durante todos esses 10 anos, nós contamos com o apoio de todas as administrações do tribunal. Todas. Dessa perspectiva, o projeto já é institucional. Não é? O que passou de um presidente para outro não é uma coisa personalíssima. Todos os presidentes e corregedores, todos sempre colaboraram e incentivaram com o projeto. Isso implica custo para o tribunal, né? Implica. Deslocar os servidores, deslocar o próprio juiz. Hoje nós temos um veículo lá por conta de Barra Grande. Né? Ele também só é usado para fazer essa audiência em Barra Grande. Né, o veículo se desloca quando consegue chegar em Barra Grande. Pela terra. Pela terra, né, quando consegue chegar em Barra Grande. Né, então, implica um custo para o tribunal. Né, agora, mas a nossa função social também, né, eu acho que justifica né, esse custo talvez extra. Esse investimento. Esse investimento extra que tem. Né, e é importante você ter o Poder Judiciário. No caso do município de Maraú, eu acho que salvo agora que colocaram o juizado de pequenas causas Mas quando eles fecharam o fórum, o único representante do Poder Judiciário que existia no município era a Justiça do Trabalho. Não tinha outra representação do Judiciário no município. Isso é bem mais relevante do que parece. Né? Essa falta é bem mais relevante. Bem mais relevante do que parece. Né? Então, mas eu acho que, com o passar dos anos, com o desenvolvimento da região, provavelmente Maraú vai voltar a virar comarca novamente, reabrir o fórum, porque a região é muito bonita, o apelo turístico é muito forte. Né? Com toda a dificuldade de se chegar lá, se você chegar no verão, talvez você não encontre onde ficar. Quer dizer, a demanda é bem intensa. Porque a demanda é bem intensa. Né? A última notícia que eu soube é que já vão asfaltar o acesso, pelo menos até a sede do município. Então já diminui um pouco a distância e a dificuldade. Né? Então o aumento de turista, o aumento do fluxo de pessoas deve ocorrer naturalmente. Então eu acredito que a tendência seja aumentar o número de demandas nossas e da própria justiça comum no futuro. Né? Eu acho que é uma situação ali irreversível no sentido de que aquela região vai progredir muito. Muito antigamente havia aquela possibilidade, antes da capilarização, do juiz estadual assumir jurisdição trabalhista. Né? Talvez lá aconteça o contrário, você vai cuidar de direito imobiliário, direito de família. Não basta o direito de trabalho. Cada qual do seu quadrado. Né? Firmo, muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pelo projeto, pelo sucesso do projeto e obrigado pelo tempo que despendeu com a gente. Nada, eu é que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de pelo menos, né, mostrar, já que eu não divulguei como mas pelo menos mostrar para os colegas, né, que é possível fazer um trabalho sério, é possível você mudar a realidade das pessoas,
Foi isso que nós fizemos lá, né? Em realidade, melhoramos de fato a realidade daquelas pessoas, e que é possível fazer isso mesmo dentro da jurisdição que você está hoje. Só dar uma olhadinha ali no que é que está muito errado, um pouco de boa vontade e botar a mão na massa. Muito obrigado. Muito eu que agradeço. Este foi Pode Chegar, podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.